antes que termine uma safra, a outra já está totalmente planejada. E o produtor rural vive com isso aí é uma constante na vida dele. Então, acabou a colheita do milho já de segunda safra na maioria das regiões. E o preparo do solo já vem sendo realizado com um olho para cima esperando a chuva e o outro na plantadeira esperando o vazio sanitário terminar. Então, Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos, amigos aí de Sucesso no Campo. Como você disse, né? Agora, mais que nunca, o agro não para, né? Porque acaba uma safra, começa outra. Então, é um jargão que funciona muito agora para esse período que o nosso produtor está passando. Pois é, aí já termina a colheita, o plantio da soja só vai acontecer ali no finalzinho de setembro, porque esse ano teve aquela alteração e pode ter plantas emergidas, né? No dia 25, então vamos colocar ali que no dia 22 ele comece a plantar, mas ele vai plantar sob uma condição, né? Perfeito. Se tiver umidade. É exatamente isso. A gente fala que existe o período do vazio, né, como você bem colocou, dia 25, aí, ter plantas emergidas, mas a gente sabe que tudo isso depende de chuva. Depende dos famosos ali milímetros, né, de 20 a 40 milímetros, dependendo da área do produtor, que ele vê que ele se sente confortável para iniciar o plantio. E esse ano, como tudo está demonstrando, né, seremos um ano que a gente vai ter uma influência do fenômeno climático Laninha, apesar de ser menos com menos força, né, mas ele vai estar presente, e vamos ver como é que vai ser o impacto desse clima lá para frente, né? Mas antes disso, antes de pensar em começar o plantio, é o período que o produtor começa a acessar seu crédito, né? A gente sabe que o Plano Safra foi divulgado com atraso no mês passado, mas o produtor já começa a planejar o seu acesso ao crédito, o produtor já começa a acionar as revendas dos seus parceiros comerciais para ver os pacotes de troca. Então, as negociações já estão a todo vapor aí no mercado, né? A gente sabe que o produtor, muitos produtores já fecharam alguma quantidade de fertilizantes, ou estão esperando para fazer as suas trocas. Então, o planejamento está a todo vapor, Fabélia. Pois é, e aí, né, a necessidade de fazer as programações, porque ele não pode decidir hoje quantos hectares ele vai plantar, porque semente não se faz... tivemos uma demanda maior, vamos produzir mais semente. Essa semente demora para ser feita, para ser produzida, né? Com certeza, com certeza. Por isso que a gente sempre fala aqui para os nossos amigos produtores, toda oportunidade que a gente tem. Tudo inicia no planejamento. E o planejamento tem como base o seu custo de produção. O custo de produção é o que o agricultor domina. Custo de produção é aquilo que ele tem nas mãos, né? A gente sabe que clima, mercado, tem várias anuâncias que, infelizmente, o produtor não consegue controlar. Tudo que é uma realidade hoje pode mudar amanhã quando a gente trata de mercado, né? Agora, o custo não. O planejamento não. Isso o produtor pode e deve ter nas suas mãos. Que é com base nesse planejamento que ele vai saber a área que ele vai plantar, a semente que ele vai utilizar, a quantidade de adubo, de fertilizantes que ele vai precisar, começar a ter uma ideia dos agroquímicos e saber no final, principalmente, a rentabilidade que ele vai ter. E isso é uma coisa muito importante, né, Fabíola? A gente sempre falar, a gente sempre alertar para o nosso produtor. Há uma frase muito legal. Receita, o que a gente recebe é muito vaidade. O que vale na conta, na ponta, é a rentabilidade. É quanto que vai sobrar para ele no final da safra. E isso que o produtor tem que ter agora na ponta do lápis. A gente tem, inclusive, aquelas situações que o produtor, na hora que tira o milho, ele fez um milho consorciado, com braquiária, por exemplo, aí ele vai colocar os garrotes ali. Até esses garrotes, de onde vem para ficar ali, ele já tem programado, né? Já. A gente costumava falar sempre, né, que hoje o produtor ele faz a primeira e a segunda safra. A gente se orgulhava muito disso e se orgulha ainda. Só que hoje o produtor faz a terceira safra, né? Ele faz a primeira soja, a segunda milho e depois ele já coloca uma integração ali, um animal passejando, às vezes com cobertura, às vezes até sem cobertura, o que acrescenta para ele rentabilidade, né, no final das contas. Quanto melhor se aproveitar a sua área, melhor. Então, tudo isso faz muito sentido para quando a gente fala que é o período que o produtor está pensando agora, né? Terminando sua safra, já começar a planejar a sua safra 24, 25.
A gente fica aqui falando e falando muito daquele cultivo de soja e milho, mas tem a pecuária também, né? É momento também de fazer uma recuperação de pastagem, de fazer uma adubação. Sim, a pecuária, ela agora se encontra ainda num processo de que a gente fala do ciclo descendente de preço do ciclo pecuário, né? Então, então, o produtor é o que mais, que é um dos que mais necessitam agora ter muito bem essa gestão. E aí, um ponto que a gente percebe que muitos pecuaristas ouvem muito seus consultores, né? Que muito provavelmente, nesse momento de você renovar suas pastagens, é o momento que você consegue aproveitar e conseguir até diluir seus custos dentro dessa renovação ou recuperação de pastagens, né? Então, da mesma forma, é um produtor que precisa e demanda demais de planejamento, né? Planejamento também nas suas linhas de crédito, planejamento de como que ele vai fazer essa renovação dessa passagem e como que ele vai fazer o manejo do gado aqui para frente, né? Sabendo que cada vez mais as suas margens vão se tornando apertadas, eles demandam de planejamento, como a gente está colocando aqui. Leonardo, quando a gente fala de planejamento e investimento, é muito difícil a gente encontrar um produtor que vai parar ali todo o seu plantio ou parar o seu cultivo por um ano, simplesmente fazendo planta de cobertura, fazendo adubação ali, vai ficar com gado só no coxo. Ele tem condição de fazer esse planejamento por etapas dentro da sua propriedade? Isso é muito importante, Fabélia. Uma coisa que a gente sempre diz é o seguinte: todo produtor, né, do tamanho que for, ele sempre tem um agrônomo que auxilia ele no seu manejo, né? Seja na agricultura, na pecuária, um veterinário que está auxiliando ele ali na alimentação, na genética, e ele ouve muito esse profissional que trabalha isso. A gente sempre inspira que o produtor também ouça o profissional que trabalha esse planejamento, auxilie ele na sua gestão, na sua administração, para que ele tome as melhores decisões. E aí, um produtor e um consultor que realmente deu o caminho correto para ele nesse ponto, né? Lógico, você mudar uma coisa de um dia para outro, né? Não. A partir de hoje aqui eu vou ter controle mais rígido nas minhas operações, eu vou fazer o hedge de 100% da minha área, eu vou começar a trabalhar aqui fluxo de caixa mais eficiente. Lógico que não é de um dia para o outro, né? A gente sabe que isso aí é um processo que vai se aprimorando a cada ano. A gente sabe que gestão é isso, né? Você melhora um pouquinho um ano, melhora um pouco o segundo ano e assim para frente. Então, isso é importante que o produtor tenha um auxílio nessa capacidade de gestão, nessa capacidade de instruir melhor a forma com que ele pode atuar na sua propriedade, tanto na questão de compra de insumos, o operacional, o financeiro, né? A gente está vendo aí uma questão de crédito muito proeminente nos últimos anos, né? Aumentou muito os recursos com juros altos, com certeza, mas estão aí à disposição do produtor. Agora, saber escolher qual que é a melhor opção, isso aí ele precisa muito contar com um profissional que auxilie ele em toda essa área de gestão. E isso vale tanto para pequeno quanto para o grande, né? Porque hoje mesmo nós temos um evento, está acontecendo em Rio Verde, onde tem ali um trabalho com a agricultura familiar, tem produtores de 8 municípios recebendo, inclusive, aquele cadastro para a entrega de alimentos para o PAA. PAA, eu falo que ele se torna um salário fixo para o produtor, né? Sim, para todo tipo de produtor, muito bem colocado. Eu dou sempre o exemplo aqui do trabalho que o Senar faz na TG, né, a sua tag, que leva ao pequeno produtor assistência técnica gerencial, que muda o padrão de produção desse produtor. Ele aumenta a sua produtividade, principalmente sua rentabilidade. Então, é do pequeno ao grande. Com toda certeza, você não tem hoje um nível de tamanho de produtor que possa falar, não, eu estou tranquilo, eu não preciso muito disso. Eu acredito que do pequeno ao grande, a gente sempre vai precisar muito, cada vez mais, dessas questões administrativas, né? Porque, veja, né, Fabélia, o custo de produção cresceu demais. Né? Se a gente pegar das últimas 3, 4 safras, a gente tem um aumento expressivo do custo de produção. Nossos agricultores que estão nos acompanhando sofrem isso na pele toda a safra. Nessa safra não vai ser diferente. E as margens, ou seja, o que sobra, praticamente não mudou. O que a gente pode ter a leitura como isso? Que o produtor está praticamente
tendo uma rentabilidade muito parecida com o que tinha nos últimos anos, porém a mão ficou mais alta no jogo, né? A aposta ficou mais alta, o custo ficou mais alto. Então, nesse custo mais alto, pode levar a endividamento, leva a situações complicadas de gestão, que podem levar aí a uma situação muito ruim para o nosso agricultor, né? Então, é importante que todos de todos os tamanhos trabalhem bem essa gestão da sua safra. Alexandre Câmara gosta de dizer que pior do que ter crédito, falta de crédito, é ter sobra de crédito e depois vai lá, pega com as duas mãos e na hora de devolver só tem um dedo. Aí... É isso aí. O primeiro sinal de que as coisas não estão indo bem é no crédito. Porque na hora que você está muito alavancado e não consegue fazer aquele pagamento daquela parcela, seja do investimento, seja do custeio, você começa a ter que tirar da onde que não pode para fazer isso. E aí começa a se embaralhar. Então, o que o Alexandre Câmara coloca perfeitamente, né? Ele está correto. O pior do que a falta de crédito é o excesso. E aí e esse excesso muitas vezes leva pela falta de gerenciamento. O projeto Retificar. Esse projeto foi lançado semana passada. E como é que esse projeto vai atuar aí auxiliando o produtor? Então, o Retificar, ele é uma parceria da CNA, com a Federação da Agricultura aqui de Goiás, com a Secretaria do Meio Ambiente. E a ideia é que a gente auxilie ao resultado final do CAR, né? Hoje o produtor ele fez a declaração do CAR e esse CAR ele demanda de uma análise que está bem demorada, né? Não só aqui em Goiás, como no Brasil inteiro. Brasil todo. E isso traz prejuízo para o produtor, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, no crédito, se o produtor tiver o seu CAR analisado e validado, ele consegue ter 0,5% a menos na taxa de juros. Então, essa falta da análise do CAR acaba sendo prejudicial. Então, o que essas entidades estão fazendo é buscar dar celeridade para essas análises, ou seja, botar como CAR como analisado. Esse projeto ele iniciou aqui nessas últimas semanas aqui na FAEG, né? Na bacia aqui do Meia Ponte, que vai ser o plano piloto, né? Aqui na região de Inhumas, Goiânia e Anápolis. Possivelmente a gente vai estar passando após esse projeto piloto, a gente vai estar passando por outras regiões, e a ideia é que a gente consiga dar celeridade às análises do CAR e com certeza isso beneficiar todos os produtores. Bom, isso aí é uma expectativa muito boa que fica para o produtor rural. Vocês têm aí, ou você tem conhecimento de uma previsão de chuva para esse resto de ano? Então, o que as previsões estão mostrando nesse momento, tá, Fabeli? Lógico que isso aí é muito de momento. Como eu te falei, a gente vai ter a expectativa é que a gente tenha uma influência grande do fenômeno Laninha aqui em Goiás nessa próxima safra. A expectativa é que as chuvas elas cheguem ali em outubro, não no começo de outubro, mas até o final de outubro, ou seja, a gente pode ter um pequeno atraso no volume de chuvas. Porém, a gente tem uma previsão que a gente não vai ter uma situação como foi a do ano passado, bastante crítica, né? Que as altas temperaturas e a falta de chuva penalizou muito. A gente só teve chuvas lá para dezembro. Então, até o momento, a expectativa é essa. É que a gente tenha um atraso no início das chuvas, mas que a gente não tenha uma falta dela no decorrer da safra. A gente já teve anos de laninha aqui no estado de Goiás, onde a gente produziu muito safra e safrinha. Já teve anos de laninha que produziu muito safra e problemas de safrinha, né? Então, a expectativa inicial agora é essa. O importante é que o nosso produtor não deixe de acompanhar as previsões climáticas daqui para frente. Vão ser muito importantes para o seu início do plantio, principalmente condução da sua lavoura.